Muito bem, acredito que já possamos dar início, então, uma vez mais, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando início ao nosso novo evento, o Embarcadero Dev Lounge. Né? Vou comentar um pouquinho sobre o evento em si e como a gente organizou isso. Então, a ideia é um encontro mensal, né? Um pouco mais descontraído. Esse evento vai ser sempre 100% ao vivo, então não tem vídeos, não tem playback, a gente vai fazer aí tudo em tempo real, obviamente sempre tendo em mente os possíveis percalços, né? Sempre existem riscos de vários aspectos, mas enfim, a ideia é que seja realmente algo informal, então não há eventualmente algo pode sair um pouco fora do script, mas essa é a ideia. Né? É um evento mais um bate-papo e mais variado do que um evento somente técnico. Né? Então, sempre às quintas-feiras, tá? Como hoje, daqui a um mês, então, já está programado o próximo evento. Para vocês que se inscreveram, a inscrição é única, então você já está inscrito para todas as séries, todos os episódios desta série, que tem 6 episódios. Né? E aí, para o próximo ano, nós abriremos uma nova série e aí sim haveria uma nova inscrição. Mas para esta série de 6 eventos, vocês estão inscritos e vão receber os lembretes a cada episódio. Tá certo? A dinâmica do evento, né, como qualquer outro webinar, os microfones ficam mudos, né? Vocês podem enviar perguntas aí pelo chat, tá ok? A intenção não vai ser hoje nesse primeiro episódio, mas mais para adiante aí, a ideia é também começar a abrir microfones para que vocês possam interagir. Quem tiver perguntas, quiser ou mostrar algo, a ideia é fazer algo realmente bastante dinâmico, né? Bom, todos os meses, em cada um desses eventos, nós vamos tentar trazer um convidado, né, ou mais, né, ou um case de sucesso, alguém apresentando uma solução, ou um case que esteja aí no mercado, um produto. Então, nós vamos trazer clientes, já temos alguns aí listados aí que já conversamos e devem estar conosco nas próximas edições. Então, case de sucesso, bastante coisa aí interessante, tá? Então, sempre com convidados, né? Hoje nós temos aí também 2 convidados que estarão aqui conosco, daqui a pouco nós vamos anunciá-los. E também novidades. O que são essas novidades? A ideia aqui é fazer uma coleção de tudo de mais importante ou relevante que aconteceu durante o mês no mundo embarcadeiro, sejam do ponto de vista da própria companhia, atualizações do produto, componentes, versões, seja lá o que for, mas também dos posts da comunidade, dos blogs, enfim. A ideia é que nós vamos fazendo uma coleta disso ao longo do mês e trazemos aqui também, durante esse evento, um resumo para vocês, com todos os links, para que depois vocês possam naturalmente explorar isso. Ok? Então, essa é a ideia por trás desse evento, e também um tema técnico. Então, ao final, em geral, o que a gente está chamando de Tech Corner, vai ter ali uma apresentação ou uma demo de algo específico, né, focado em um dos temas. O tema de hoje é Containers, Dockers. Né? Então, a gente vai fazer uma introdução bastante rápida aí para Docker, para aqueles que não se aventuraram ainda com isso. Depois nós temos material mais avançado no próprio Academy, com mais detalhes, que vocês podem explorar posteriormente, caso tenham se interessado por esse assunto. É um assunto muito na moda e muito interessante. Ok? Então vamos dar início. Então este é o Embarcadero Dev Lounge, sejam muito bem-vindos. Novamente, as perguntas aí pelo chat, comentários. A ideia é que a gente faça algo bastante interativo. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor do Embarcadero para a América Latina. Aí está meu e-mail, Twitter, fiquem à vontade para entrar em contato sobre qualquer que seja o assunto, em qualquer área que vocês imaginem dentro aí desse universo de desenvolvimento, o Embarcadero, que eu possa lhe ajudar. De alguma maneira, a gente está aqui à disposição, esse é o nosso trabalho, tá ok? Eu vou tentar, na medida do possível, manter um olho aqui nas perguntas. O evento é ao vivo, como a gente já comentou, então
vou tentar manter um olho aqui nas perguntas conforme a gente vai batendo o papo. O evento é gravado, já tem essa pergunta aqui que eu já li, então ele estará naturalmente depois disponível em nossos canais, tá bom? Lá no YouTube da Embarcadero do Brasil. Bom, já adiantando aí, nossos convidados de hoje, né? O Landerson, que além de MVP, ele trabalha aqui conosco na Embarcadero do Brasil, é responsável por toda a parte acadêmica, e ele, na verdade, é quem está trazendo o nosso convidado de hoje, que é o Christian, da Tech4Me, e aí eles vão explicar para a gente aí um projeto muito bacana que a Tech4Me está fazendo, de treinamento para jovens, para o pessoal que quer ingressar na área de TI aí, dando uma oportunidade, e nós estamos participando disso como embarcadeiro, com um treinamento também do Delphi, que vai começar agora em agosto. É um treinamento multilinguagem de várias plataformas, e nós estamos com o Delphi lá. Isso é ligado ao pessoal da Alterdata, da empresa Alterdata, né? E depois o Anderson e o Christian, quando eles estiverem aí ao vivo com vocês, eles vão explicar isso em detalhes, tá? Então daqui a pouco eles estão aí ao vivo conosco. Esses são os nossos convidados de hoje. Nós falamos das novidades do período, então qual que é a ideia, né? Essa coleta de novidades aí ao longo de um mês alguma coisa. Esse é o nosso primeiro episódio, então até por isso nós temos bastante coisa, né? Mas foi um período bastante movimentado, então este link, que sempre estará presente no PowerPoint, ele levará um post no blog lá da Embarcadero, onde estarão efetivamente os links, tá? Então esse post está lá público, já está disponível, ok? Eu já estou compartilhando esse post com vocês aí no chat, então vocês já conseguem carregá-lo neste momento, e a gente vai revisar alguns dos pontos aqui que eu acho que são relevantes, mas tem bastante coisa aí, não dá para passar por tudo, tá bom? Começando aqui pela área de novidades, né? Aqui em geral estão coisas mais do ponto de vista mais formais da própria empresa, mais oficiais, digamos assim, né? São os blogs ou lançamentos oficiais da companhia. Então, eu gostaria de destacar alguns caras daqui. Tá? Primeiro, para o pessoal aí de C++, né? Tá rolando um concurso, tá? Com foco em C++. Esse concurso ele tem como objetivo identificar projetos que tenham impacto na sociedade, na comunidade, feitos com C++. Tá? Então submetam os seus projetos, o pessoal de C++, e valem prêmios. Tá? Então tem vários prêmios aí bacanas, começando aqui com $2.000 por primeiro lugar. Tá? Então tem aí a listagem dos prêmios e como participar, tá tudo nesse blog aqui, o link tá aí no post para vocês. Galera de C++, vale a pena olhar para este concurso aqui de C++, meio um pouco similar ao que já fizemos para Delphi, agora com foco em C++. Tá? Além do prêmio em si, você vai ter a oportunidade de expor o seu projeto, o seu produto, ele vai estar no site da Embarcadero, vai estar lá na galeria de projetos do site do blog da Embarcadero. Tá? Bom, algumas publicações, nós publicamos um novo guia do estilo, um guia atualizado do estilo de codificação do Objective Pascal. Isso aqui dá todas as diretivas do estilo de codificação, indentação, etc., né? Caixa alta, caixa baixa, todos os detalhes de declaração de função, procedure, todos os detalhes, então isso está disponível lá no site. É legal fazer o download dele, né? E ler em detalhes. Isso aqui é um guia de estilo da linguagem, como é que eu devo manter o meu código. Basicamente é isso que orienta a própria ferramenta de formatação integrada à IDE. Tá? Outro cara bacana, foi lançado agora no mês que passou, o Low Code Wizard para Delphi. Low Code Wizard, ele é um add-on, né, você instala pelo Gerrit, e ele te ajuda a criar uma aplicação inicial mobile. Né, nesse momento para mobile. Então, este wizard, esse foco em low code, ele vai surgir para várias áreas do produto. Este primeiro é FireMonkey, mas vem aí também para VCL, com vários templates para VCL. Vem outros para FireMonkey também, com outros templates. Tá? A ideia é que você saia com uma aplicação praticamente funcional, faltando colocar ali a sua regra de negócio, o seu código, mas já tem ali uma estrutura para início da aplicação. Então, aqui você consegue configurar o que é que você quer já pronto na sua aplicação, e ele
cria uma aplicação mobile muito bem estruturada, baseada em MVC, né, com todas as separações de interface, de dados, de regras de negócio. Então, fácil de você ampliar, fácil de você dar sequência. Já vem ali o menu, já tem um exemplo de configurações. Obviamente, a sua aplicação terá outras configurações, né? Mas é um template, né? Baseado num wizard. Então, isso está iniciando essa série de low code, tá? Vem mais por aí. Então, lá no Gerrit, esse cara é bastante interessante. Um pouquinho sobre Interbase, ó. Esse também lançamos aí recentemente os drivers para a DONet, incluindo a integração com o Visual Studio. Os drivers estão lá no NuGet, então para o pessoal do Visual Studio usar também Interbase, né? Especialmente mobile, porque o cara consegue usar lá, inclusive no mobile, também B2Go, com criptografia, com chain views, que é um recurso exclusivo do Interbase. Então ele acabou surgindo esse interesse, algumas solicitações, então nós estamos liberando um driver para a .NET, para o .NET, né, integrado no Visual Studio, incluindo para o Entity Framework. Tá? Então todo o suporte a chain views e etc. Do Interbase agora disponível também para o mundo Visual Studio, né? Nós temos 2 produtos aí focados em Visual Studio, além do Interbase, é o Code Assist da World Tomato, que é um produto que foi comprado e depois será integrado ao longo aí da próxima release. A própria ideia é nossa, né? Mas ele continua existindo, é um produto para produtividade em C# e C++ no Visual C++ da Microsoft. Ele complementa a ideia de itens que faltam ali, né? Falando em Interbase, também temos um novo site do Interbase separado, exclusivo para Interbase. Tá? Então aqui tem mais detalhes sobre o produto, além de tutoriais, de como trabalhar com tolerância à falha, como trabalhar com escalabilidade, múltiplos servidores, tem uma explicação legal das edições, tem acesso ao programa VAR aqui, para que você seja um distribuidor, né, para que você tenha o controle das licenças do Interbase que você envia para os seus clientes. Então, um site exclusivo também foi lançado aí com foco em Interbase, né? Outra área que nós estamos nos aventurando é com Python. Então, vocês já viram alguns webinars aí focando em integração Delphi-Python, né? Componentes Delphi para acessar o Python e executar rotinas com Python, utilizar bibliotecas Python, mas tem um passo a mais nisso, né? Que está sendo dado, né? É uma versão ainda beta, mas está sendo lançado a Delphi VCL para Python e também teremos a Delphi FireMonkey para Python, que é basicamente a possibilidade de você utilizar todos os componentes da VCL diretamente dentro do Python. Então, o inverso. O cara em Python vai poder invocar os componentes da VCL para construir interface visual. Tá? Isso está aqui nesse link. E aí já tem alguns exemplos de utilização. Ainda é uma versão beta. Tá? Totalmente free. Além do Python, da ideia para Python, que é feita também em Delphi. O PyScript, uma das mais usadas aí do mercado, tá? Tá lá free para baixar, também feito em Delphi. Então, a ideia aqui é aproximar essas comunidades e usar a penetração que tem o Python para mostrar o que nós temos, né? Então, você tem um cara aqui, ó, chamado Delphi VCL for Python, né? Ainda é um beta release, e você consegue, do código Python, chamar a utilizar a VCL. Tá? Então, construção de interfaces visual, ó, exatamente VCL, porém a partir de um código Python. Tá? Então, isso é a melhor alternativa no momento para a construção de interface visual em Python. E está tendo um número de downloads muito interessante. Né? Então, é uma iniciativa aí também bastante interessante. Tá? Bom, nós tivemos o lançamento do 10.4.2, tivemos o webinar do 10.4.2, tudo isso nesse blog aqui tem o replay do webinar, para quem não assistiu, está tudo aí com acesso para vocês, tá? O vídeo, os exemplos no GitHub, então fica aí também esse link do 10.4.2. O último aqui, dessa área de novidades, que há também uma página nova lá no site, tá? Como chamando de New Tools, né, novas ferramentas, que além do próprio Delphi, do CBuilder e do Interbase. Né? Então, destacando aqui o low code que a gente já falou, o suporte para Visual Studio no Interbase, as ferramentas Python, algumas ferramentas free para C++ e para Delphi, e outras ferramentas para Visual Studio. Tá? Então, tem aí algumas áreas que nós estamos entrando, e está aqui, ó, eu tinha comentado do Visual Assist, é esse cara aqui. Esse cara
Ele é uma ferramenta lá para C Sharp e C++ dentro do VS Code de alta produtividade. Basicamente, ele leva algumas ferramentas para lá que nós temos na IDE, né? Mas ele também será integrado na IDE, é uma ferramenta que foi comprada, tá certo? Esse cara aqui também é legal, para quem não viu, é um PDF que tem todos, ou a ampla maioria, os mais utilizados, né, os shortcuts da IDE. Então é algo que você pode, de repente, ter impresso ao lado aí, para ir decorando todos os shortcuts e usar mais o teclado, né, porque torna, obviamente, isso mais produtivo. Tá? Então tem um PDF aí para baixar com os principais shortcuts divididos por área. Tá? Dá para fazer deixar um carinha na mesa aí, né? Que facilita até que você acostume com todos, porque são muitas, né? São muitas opções. Tá? Aqui duas opções de leitura que eu estou indicando aqui mais longas, né? É uma comparação de duas ideias para Python, e aqui uma comparação de frameworks para desenvolvimento de aplicações desktop, traduzido aqui para o português, está aqui também, é um artigo longo, aqui é só o blog, né? Mas o blog vai te levar a esse artigo que está aqui, ó, e ele é um PDF com 50 e poucas páginas, bem legal, comparando o Delphi, Electron, .NET e outros frameworks para desenvolvimento desktop, tá? Então vale a pena aí um passeio. E finalmente aqui na área de codificação, aí são os links mais técnicos, né? Então aqui vem blogs, componentes, coisas que são que a gente acredita que possam ser úteis, né? Então tem aí uma lista para que você possa depois percorrer. Tem tanto componentes para C++, esse cara é uma ferramenta de visualização de curvas e gráficos, né, feito em FMX, né, com C++, isso aqui está para fazer naturalmente em Delphi também, então bem interessante, né, para ondas, cálculos matemáticos e etc. Né. Tem um outro componente interessante aqui para fórmulas matemáticas em Delphi, que você pode escrever a fórmula para o pessoal aí da área acadêmica. Você pode escrever as fórmulas desta forma aqui e ele vai interpretar, um interpretador de fórmulas bem interessante. Tá? Bom, aí comunicação via Stomp para streaming em tempo real. Outro cara que eu gosto bastante aqui, que pode ser aplicado em muitos projetos, o WebSockets também muito interessante. Tem aqui um blog que, inclusive, eu postei, foi para ajudar um cliente e acabou virando um blog, que é a conexão do Faridak via SSH, né, para conexão segura, então também está aí disponível, está lá para vocês. Foi uma ferramenta gratuita de log para todas as plataformas, muito completa, com uma interface para leitura dos logs em tempo real, bem legal. E um último que eu queria destacar aqui, esse cara aqui, ó, é um editor de texto, um componente, né, para editor de texto, todo também feito em Delphi. Tá? Você pode tanto usar o editor de texto em si, como está aqui, né, ele inclusive tem syntax check e highlight para várias sintaxes conhecidas, inclusive Pascal, mas também JSON e etc, SQL, XML, tem comparação, tem uma série de recursos, é um editor de texto, não, como um Notepad++, etc. Mas já bem avançado, bastante avançado mesmo, já versão 16, né? E o código-fonte desse cara está disponível no GitHub, então você pode também utilizar esse editor eventualmente em outros projetos, tá? Tá lá no GitHub, ele aceita doações para ajudar a manter o projeto, então seja algum valor, ou seja até correções de erros, etc. O projeto está aberto lá para contribuição, tá? Então, Test Edit Pro muito bacana, porque é muito profissional, vale para você incorporar em seus projetos e vale ajudar aí o autor do projeto também a mantê-lo, tá certo? Então, esse é um resumo em termos de links, tá? De itens aí potencialmente interessantes ao longo desse período que vocês podem, de alguma forma, utilizar, tá certo? Então é bem interessante, tá? Que mais que poderia destacar aqui? Para o pessoal de JavaScript, quem está ligado em JavaScript também, rolou uma conferência da Sencha, tem 2 dias de palestras aqui, está tudo gravado, com JavaScript e componentes para JavaScript, que é a função da Sencha, né? Então está aqui também o Sencha, que é parte do Delphi do C++ Architect, tá? Então é como a VCL ou um FireMonkey para JavaScript, então tá aí o link para vocês. Então esse é o resumo das novidades da semana,
tá? Do mês, digamos assim, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem perguntas. Não, então vamos em frente. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se o pessoal, acho que ainda não está conectado, nosso convidado, então a gente vai avançar um pouco aqui para a parte técnica. Ô Landerson, acho que você está me ouvindo aí, né? Só para confirmar, se você quer fazer agora, a gente faz o bate-papo ou a gente segue e volta no bate-papo? Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Fernando, o Christian me disse aqui que já estava entrando, mas ainda não conseguiu conectar. Se você puder tocar aí, a gente volta depois, pode ser? Claro, então vamos lá. Vou dar seguimento e a gente volta com o Christian assim que ele conectar. Fechou. Vamos lá. Então vamos lá. O assunto de hoje, trazendo aí para o mundo técnico, né? Então vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Nós vamos falar um pouco sobre containers. Né? Então a ideia é fazer uma introdução em containers, sobre o tópico de containers. Depois nós temos aí uma série de materiais mais avançados. No próprio Academy, né, a gente usou 3 ou 4 episódios focados em container, mas eu quero aqui dar um refresh nesse assunto, falar um pouquinho das possibilidades com containers, né, e como usar isso com Delphi ou eventualmente com C++ Builder. Se você é de C++ Builder, tudo que a gente vai ver é igual para os dois, tá certo? Então vamos lá. Eu acho que eu estou vendo o Christian conectar aqui, talvez a gente faça isso primeiro já para otimizar o tempo dele. Eu estou vendo ele conectar aqui na mesa. Conseguiu conectar. Tá. Christian, nos escuta? É porque acabou instalando, eu mandei para ele estava instalando. Entendi. O GoToMeeting, né? O cliente. Christian, se você nos ouve, basicamente aí você pode abrir o microfone e ficar à vontade. Já está. Bom dia, Christian, tudo bem? Acho que está com problema no microfone. Bom dia, Christian, consegue nos ouvir? Acho que está com problema de microfone lá. Tá. Você quer... Vamos seguir então, e aí você tenta ajustar com ele? Pessoal, um pouquinho de paciência, que ao vivo é ao vivo, né? Então a gente vai se acertando aí. Christian, se você nos ouve... Ele está nos ouvindo, mas a gente não está ouvindo ele, não né? Está ouvindo ele. Talvez ali na opção do áudio, ali ele acertar ali o mic, na guia do áudio do GoToMeeting. Alô, Cristiano? Agora sim, Christian. Veio um áudiozinho teu aí, hein? Alô, testando. Tudo bem, Cristian? Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Seja bem-vindo, Christian. Poxa, muito obrigado. Prazer estar aqui. Desculpem o microfone. Não, tem problema. Mas acho que todo mundo aqui é de tecnologia, né? Exato. As coisas sempre dão problema na hora que a gente vai demonstrar que isso é uma... não tem como fugir disso, né? A lei do Smurf. Vamos lá. Bom, Christian, antes de mais nada, eu já agradeço sua disposição em participar aqui conosco, tá? A convite aí do Landerson. E a gente estava discutindo, né, nesse primeiro episódio, quem a gente poderia trazer. O Landerson, como a gente está agora tratando do projeto aí com vocês, do Galileu, né, veio à mente e aí vocês toparam, então muito obrigado aí pela presença, tá? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. E eu vou, depois se você quiser
compartilhar aí pelo chat os seus contatos, que eu acabei não colocando aqui no slide, o e-mail, etc. Mas eu vou deixar o Landerson agora conduzir. O Landerson faz uma introdução do que é o projeto. Eu vou carregar aqui, enquanto isso, Landerson, o slide lá, a página, né, do Galileu, e você fique à vontade aí para tocar o barco. Legal, Fernando, obrigado. Christian, mais uma vez, obrigado por sua presença, né? A nossa ideia aqui é tentar tornar público para a comunidade Delphi em geral esse projeto de vocês, que é o Projeto Galileu, né? E contar um pouquinho da história da Tech4Me, né? A história do Projeto Galileu, e ao final aí a gente diz que foi abraçado por nós, né? Então fica aqui também o agradecimento ao Marcão, ao Kelvin, ao Fernando e ao Landerson também, como pessoas físicas, né? Que vão estar participando aí do Projeto Galileu juntamente com vocês. Então, Christian, conta um pouquinho aí pra gente, né? Da história de vocês, se apresente aí e fique à vontade. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou o Cristian Torres, eu sou diretor e cofundador da Tech4Me, Escola de Tecnologia e Inovação. A Tech4Me é uma startup que nasceu dentro da Alterdata Software. Eu não sei se todos já ouviram falar da Alterdata. A Alterdata é muito conhecida no meio contábil, ela nasceu no meio contábil, ela tem uma empresa do Rio de Janeiro que está completando aí mais de 30 anos, quase 35 anos. E é uma empresa que nasceu pequenininha aqui no interior do Rio, foi crescendo organicamente, ela tem uma história muito bonita, ela foi fundada pelo Vladimir Carvalho e o José Ronaldo. E hoje, das empresas de capital 100% nacional, a Alterdata é a quinta maior do país em desenvolvimento de software e tecnologia. Ela recentemente fundiu a operação com a ProSoft de São Paulo. E eu sou um funcionário de carreira, eu estou lá desde 2000, comecei atendendo no suporte. Sistemas em Pascal e Clipper, ainda eu comecei dando suporte a sistemas em Pascal e Clipper. Eu, por ofício, eu trabalho com tecnologia, eu mexo com tecnologia desde 13 anos de idade, eu tenho 44. Quando a minha carreira migrou para gestão de pessoas e de equipes, a minha formação escolhida foi RH, com especialização em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu migrei muito rápido do técnico para a parte de gestão de pessoas, eu cheguei a ser gerente do suporte. Depois eu fui convidado para montar o projeto do setor de treinamento da Alterdata. Há mais ou menos uns 8 anos, a gente tinha um bom problema no país. A gente tinha um crescimento acelerado, principalmente das empresas de tecnologia, por conta das novas obrigações que o governo planejava implementar, né? Então, começavam ali os SBADs, começava ali a nota fiscal eletrônica. Então, na visão da Alterdata, do nosso presidente, do Vladimir, do Ronaldo, os sistemas iriam ficar muito complexos, tanto para os clientes, quanto para os nossos colaboradores, os nossos técnicos, porque a parte legal para atender a legislação, para atender as obrigações legais, ia ficar muito pesado. As transformações foram enormes. Quem trabalha aqui em empresas que passou por esse momento de adequação dos SPEDs, das fiscais eletrônicas, sentiram isso na pele, né? Tanto da complexidade tecnológica, banco de dados, os sistemas ficaram mais pesados, mais robustos, e muitas vezes as empresas, os escritórios, as lojas, o maquinário não comportava também, tiveram que fazer um investimento em infraestrutura, então foi um período bem complexo. E uma visão da Alterdata era que tanto os clientes quanto os colaboradores, eles precisariam estudar mais, precisariam de mais conhecimento. E a gente já tinha, até então, um problema de pessoal qualificado. Era muito difícil você conseguir contratar pessoas para as equipes de suporte, por exemplo, porque você não tinha pessoal qualificado para trabalhar ali. E a Alterdata, naquela época, já tinha cerca de 70 bares no país. Então, a gente tinha que contratar profissional para São Paulo, para Bahia, né? Então, nós tínhamos esse problema. Então, nós tínhamos um setor de treinamento, que era um setor de treinamento num formato normal, um setor reativo. Há uma demanda, contratou alguém saiu, alguém foi demitido, treina-se alguém. E com o crescimento da empresa, com o giro de colaboradores e com essa evolução tecnológica onde as pessoas precisavam se preparar mais, nós precisamos desenhar um modelo para dar um apoio maior para essas pessoas. Então, eu fui convidado pelo Vladimir para montar o projeto da Universidade Corporativa Alterdata. A Universidade Corporativa Alterdata é um centro de treinamento da Alterdata,
onde nós, na época, fizemos ali um mapeamento de todas as competências necessárias para o profissional Alterdata, o técnico Alterdata, o que precisava saber para implantar um sistema, o que precisava saber para testar algo, o que precisava saber para ministrar um curso, para estar dentro de um cliente. E nós, assim, construímos o que a gente chama de UCA, né? Universidade Corporativa Alterdata. Esse projeto ele funcionou muito bem, isso ajudou muito o nosso RH, porque aumentou muito, foi feito um investimento muito grande em estrutura. Nós fomos uma das primeiras empresas de tecnologia a investir em ensino à distância, em EAD. E isso facilitou, agilizou muito os nossos processos de treinamento e de contratação. Então, nós conseguimos, em parte, resolver muito o nosso problema de qualificação dos técnicos, que nós ampliamos, né? Passamos a fazer na UCA um trabalho proativo, de buscar pessoas talentosas e manter essas pessoas em constante processo de treinamento. E com a UCA também nós conseguimos criar canais, que até então hoje é muito comum, como um evento desse aqui, mas lá há 8, 9 anos não era tão comum. Nós começamos a criar canais ali de treinamento com os nossos clientes que tinham um treinamento constante. Todo dia, como fazer o processo da nota fiscal eletrônica. Ele tinha um treinamento desse aqui, um evento desse, que hoje é muito comum, até fomentado por conta da pandemia, mas que na época não era. Isso agilizou muito a empresa. Passaram-se alguns anos, mais ou menos 3, 4 anos, o José Ronaldo, que é o cofundador da Alterdata, e ele cuida diretamente dos programadores, da parte de desenvolvimento. Vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui na conexão? Sim, Christian, alto e claro. Ótimo. Há uns 3 anos, o José Ronaldo, que é o sócio do Vladimir, que cuida diretamente da parte de desenvolvimento, ele me chamou, falou: Christian, a UCA está funcionando muito bem, só que agora a gente tem um novo problema. Está faltando programador no mundo e vai piorar. Nós precisamos de uma UCA para o desenvolvimento. Não tem como a gente esperar 4, 5 anos de faculdade para formar um programador, embora reconhecemos que a faculdade é muito importante, é essencial, mas o nosso setor de tecnologia, ele nos permite atalhos, onde pessoas capacitadas em determinadas técnicas, com determinadas certificações e práticas, ele consegue trabalhar no time de desenvolvimento. E eu recebi a missão de montar uma universidade corporativa para o desenvolvimento. Quando eu comecei a fazer um trabalho de benchmark, um trabalho de pesquisa, tal qual fiz na UCA, conhecendo outras empresas para outros locais, pesquisando, nós entendemos que o problema era mais na raiz. Qual é o problema? O nosso sistema educacional tradicional, e os professores são heróis, né? Quando a gente fala do sistema educacional de algumas deficiências, lembrando sempre que o professor é um herói, né? Muitas vezes ele não tem nem condição de fazer o trabalho bem feito dele. Nós entendemos que a nossa formação tradicional, ela não facilita a vida de quem um dia quer trabalhar com tecnologia. Nós somos ruins em lógica, somos ruins em matemática, somos ruins em física. O nosso modelo educacional tradicional, ele é desenhado para atender profissionais para a indústria, lá atrás ainda no outro século, né? Tanto que as nossas avaliações, as nossas provas são testes de memória, não são testes de conhecimento, né? Não são testes de raciocínio lógico, resolução de problema. Por exemplo, quem descobriu o Brasil, que dia é o dia de sei lá o quê, qual a fórmula XYZ, e eu não estou, de forma alguma, criticando o modelo, só fazendo uma observação que o modelo educacional tradicional, ele é um modelo onde você toca o sino, você entra, senta todo mundo para frente do professor, você tem que decorar o que está no livro, a resposta está no final, e há de você se der uma resposta diferente do fim do livro. Isso não se parece em nada com o nosso setor de tecnologia. Eu costumo dizer que as nossas verdades duram muito pouco tempo. Nós precisamos de pessoas que entendam que nem sempre a resposta está no final do livro, que os cenários vão mudar rapidamente e que, na verdade, nós precisamos aí entra aqueles clichês nossos, né? Pensar fora da caixa, precisamos ter soluções criativas, né? Então, a escola tradicional, ela não fomenta o pensamento criativo, ela não fomenta o pensamento computacional. Então, uma estratégia mundial é transformar a tecnologia em disciplina escolar, ensinar as crianças a programar, né? Programar o quê? Programar jogos, trabalhar com robótica educacional. Então, com isso, nós fomentamos nela o pensamento computacional, que, por sua vez, estimula o seu raciocínio lógico. Então, hoje, um menino que está aqui de 8, 9 anos, que está na escola, meu filho, por exemplo, tem 9 anos, muito provavelmente ele vai ter profissões que ainda não existem. E se existem, elas serão completamente diferentes por conta da tecnologia. E esse menino não estuda tecnologia. Então, o cidadão da nova sociedade digital,
o garotinho lá de 7, 8, 9 anos, ele estuda matemática, não quer dizer que ele vai ser matemático. Ele estuda português, não quer dizer que ele vai trabalhar com letras. Ele precisa estudar tecnologia e não quer dizer que ele vai ser programador. Quer dizer que ele precisa dessa disciplina enquanto cidadão. Porque qualquer função que ele vai ter na vida dele, profissão, a vida dele vai ser impactada pela tecnologia. Então, nós criamos uma startup dentro da UCA para ensinar a programação para crianças, mas também para fazer qualificação profissional de adultos, ensinar adultos a programarem também. Identificar perfis, pessoas que tenham condições, e ensinar esses adultos a programar. Então, nós fazemos um trabalho com as crianças e com os adultos. E temos também um trabalho de inclusão digital para os mais velhos. Esse projeto foi um projeto meu, apresentado por Vladimir Pizarro, presidente da Alterdata, e a coisa começou a acontecer, virou uma startup, ganhou vida própria e virou a Tech4Me, que é uma empresa, inclusive, hoje, que ela é separada da Alterdata Software, embora, né, o controle principal são do Vladimir e Zé Ronaldo. Eu sou um cofundador aqui com eles por conta do projeto, estou à frente. E hoje nós já somos uma realidade, né? Hoje nós temos crianças que estudam conosco, temos escolas que usam os nossos métodos e temos o curso profissionalizante para programadores, para formação de programadores. E a ideia é ter um guarda-chuva desses cursos, né? Hoje, por exemplo, ano passado, por exemplo, a gente fez um trabalho grande com full stack. Agora, esse ano a gente está focando em back-end. Segundo semestre, vamos fazer front-end. Depois, mais focado em programação web. Temos oportunidades e demandas gigantescas por profissionais de infraestrutura, principalmente para provedores de internet. Então, as oportunidades de treinamento e capacitação são gigantes. E a oportunidade de vagas em aberto nesses setores, acho que dispensa comentários. Acredito que todos aqui sofram com a falta de pessoal qualificado. Então, esse é um pouquinho da história da Tech4Me e do nosso negócio. Aí vamos entrar no projeto Galileu. A Alterdata, ela sempre se envolve em projetos sociais. A Alterdata, ela é uma empresa grande, mas ela nasceu numa cidade pequena. Ela nasceu em Teresópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro, e a matriz está aqui até hoje. Tem uma estrutura gigante aqui, mais de 1.500 colaboradores. A empresa tem um impacto social no município gigantesco. Ela só emprega menos gente que a própria prefeitura. Mas a Alterdata, ela sempre prezou por trabalhos sociais, né? Então, os auditórios da empresa são amplamente usados para a comunidade, para vários eventos. Nós participamos de eventos em escolas, enfim. E surgiu uma preocupação, né? A Tech4Me é uma empresa comercial, ela compete no mercado. E surgiu uma preocupação do Vladimir, principalmente, encabeça o projeto. E, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa para aqueles alunos talentosos ali, de famílias mais simples, e que às vezes não tem uma orientação, não tem sequer recursos de fazer um curso de informática, um curso de programação. E nós tínhamos feito dentro da UCA um trabalho que também se chamava Galileu lá, onde nós buscávamos junto os diretores de escolas alunos que se destacaram no ensino médio e nós ensinávamos contabilidade para eles. Eles ganhavam uma bolsa e estudar de graça dentro da UCA. Eles aprendiam sobre contabilidade, sobre departamento pessoal, aprendiam a usar o sistema da Alterdata e nós indicávamos esses alunos para os clientes nossos, para os escritórios da cidade. Então, nós dávamos treinamento, ajudávamos o nosso cliente, o nosso escritório, a ter um pessoal mais qualificado e fazíamos um bem, uma ação social ali. E a gente pensou, por que não trazer isso para a Tech4Me? Então, criou-se o projeto Galileu dentro da Tech4Me, que é o quê? Numa ponta, nós continuamos buscando alunos talentosos de ensino médio, de famílias de baixa renda, que venham de escola pública, alunos que tenham se destacado tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental. É um menino que ele é disciplinado, é um menino que ele não falta, né, porque nós queremos que esses meninos sejam exemplos na comunidade. E na outra ponta, nós buscamos padrinhos, pessoas ou empresas que tenham condições, que desejem pagar os cursos para esses meninos. Então, você tem muitas empresas, muitas pessoas que fazem boas ações, que doam coisas, que participam de projetos, que têm condições, têm essa intenção. Então, nós criamos um caminho para que essas pessoas possam apadrinhar alunos. Então, numa outra braço, essas pessoas ou empresas, né, como, por exemplo, a Embarcadeira está abraçando o projeto com apoio técnico, elas se comprometem com o projeto Galileu de apadrinhar um determinado aluno. Então, esse aluno ele passa por um processo seletivo nosso e ele fica num banco de alunos, um banco de candidatos. Nós formamos turmas para ensinar esse menino a uma carreira de programador back-end baseada em Java.
nós entendemos aqui, o nosso corpo técnico-pedagógico entendeu que ensiná-lo a programar em Java, além de ser algo extremamente útil do ponto de vista de carreira, ele permite que os seus conhecimentos em Java eles sirvam de base para qualquer outra tecnologia que ele vai aprender. Então, você entra numa empresa que usa uma outra linguagem, com um pouco de treinamento, um pouco de adequação, esse menino ele consegue se adaptar. Então, esses padrinhos, na verdade, eles simplesmente patrocinam os cursos desses meninos. O curso tem a duração de 6 meses, a Tecform e a Alterdata subsidiam uma parte. Então, esse curso sai para o padrinho em 6 parcelas de R$350, o curso completo. Não precisa comprar material, são aulas ao vivo, com 2 vezes por semana, de 3 horas, com atividades para casa. Então, nós formamos turmas, esses alunos, essas empresas ou pessoas físicas apadrinham os alunos, eles sabem quem são os alunos que eles estão apadrinhando, eles recebem relatórios periódicos desses alunos, como está o rendimento deles. Se o aluno desiste, o padrinho para de ser cobrado. Infelizmente, temos uma evasão muito baixa. E assim nós estamos fazendo a magia acontecer. Nós estamos conseguindo. Esse projeto nasceu, nós botamos o projeto, o primeiro vídeo na rua explicando. No final de novembro, teve Natal, no 16 de janeiro, nós conseguimos recursos para formar a primeira turma. Essa primeira turma está formando agora dia 22. Né? Depois, conseguimos formar uma turma por mês. Fevereiro, março, todo mês a gente conseguiu abrir uma turma com recursos dos padrinhos, né? Com empresas e com pessoas que estão patrocinando. E, inclusive, né, conversamos com o embarcadeiro, conversamos com o Anderson, que como o nosso objetivo também não é só dar o treinamento, mas ajudar esses meninos a se encaixarem no mercado, nós estamos fazendo contato com empresas que possam contratar esses meninos. Né? Claro que a própria Alterdata pode contratar alguns, mas também pode contratar todos. Né? Então, todas as empresas que nós conversamos, algumas empresas como Itaú, Boticário, Unilever, todas se ofereceram para apoiar de alguma forma e se ofereceram também para contratar esses meninos. E uma coisa que nós observamos, né, porque nós somos do setor de TI, é uma gigantesca oportunidade se esses meninos aprenderem um pouco mais sobre Delphi, porque ainda temos, né, diversas empresas, diversos sistemas utilizando e vão utilizar por muito tempo ainda, principalmente com a ferramenta evoluindo. Então, conversamos com o embarcadeiro, conversamos com o Anderson, que foram muito receptivos, né? E eles vão nos apoiar. Então, todos os alunos que terminarem esse curso, essa formação back-end em Java, agora eles vão aprender. Ao final, aqueles que se destacarem, os alunos que realmente concluírem, eles vão ter um treinamento feito pelo professor do embarcadeiro, pelo time aí do Anderson e do Fernando, de qualificação profissional em Delphi. Isso quer dizer que nós estamos aumentando os skills deles. Ele vai sair conhecendo ali 2 linguagens, ele vai sair ainda mais qualificado, ele vai ser um profissional ainda mais atraente para o mercado. Tá? Então, esse aqui é um resumo, né, da Tecform, um resumo do projeto, das coisas que nós estamos fazendo juntos. Né? E, como eu falei, o projeto é muito novo, né? Hoje é 15 de julho, a gente sonhou isso em novembro do ano passado, e a gente colocou o projeto na rua e as coisas estão funcionando, estamos muito felizes. Como eu falei, está formando uma turma agora e alguns dos meninos já estão com entrevistas marcadas, fazendo testes para serem programadores dentro de empresas. E esses meninos, provavelmente, se eles não tivessem um direcionamento na vida, na carreira, talvez esses meninos fossem trabalhar numa função como qualquer jovem começa trabalhando, de balconista de alguma coisa, entregador de alguma coisa, sem querer diminuir a importância desses trabalhos. É um trabalho digno, honesto, isso que é importante. Mas são talentos que estão sendo aproveitados e esses meninos começando uma carreira de desenvolvedores, ele vai mudar o ciclo financeiro da família dele. Porque nós sabemos que é um mercado onde você tem uma remuneração maior do que a média, principalmente se eles conseguirem evoluir. Então, ele de entrada, ele conseguindo entrar no mercado, ele já gera um impacto. Provavelmente ele já vai entrar ali ganhando mais que o pai ou a mãe dele. Então, nós acreditamos muito no projeto, as empresas estão acreditando, as coisas estão funcionando. Né? E fomos convidados para falar um pouquinho aqui para todos vocês sobre isso que nós estamos fazendo. E já aproveitando aqui de antemão, agradecer esse apoio muito bacana aqui da Embarcadeiro, do Fernando, do Anderson, que abraçaram a causa e com esse trabalho que a gente está fazendo junto, nós temos certeza que a gente vai impactar muito a vida desses jovens, vai mudar muito a vida de muitas pessoas. Tá bom? Legal, Christian. Legal. Ó, assim, a gente já colocou aqui o seu contato, tá? No chat. Você mencionou um ponto bem bacana aí, que é um banco
desses alunos, né? Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, talvez, né, acredito eu que a grande maioria esteja passando pelo mesmo problema da contratação, talvez seja interessante conversar com a Tec4Me, né, quem sabe aí uma possibilidade de um apadrinhamento nas próximas turmas, de usar esse banco de alunos, né, porque a proposta principal do projeto Galileu, acredito eu, seja realmente entregar esse aluno lá na ponta, sendo um profissional, né? Então, acho que fica aí o convite para todos conhecerem. Christian, brilhante. Fernando, entendeu por que eu quis trazer o homem para falar? Por mais que a gente tivesse... Não, muito legal. Por mais que a gente tivesse apaixonado também pelo Galileu logo de primeira, né, a gente nota a paixão de falar sobre o projeto que todos eles têm. É o filho, né, Cristian? Então, é um filho. Exatamente. Pois é, rapaz. Se a gente viu nascer, a gente faz o que a gente fala com paixão de fato. Exato, E assim, cara, é muito bacana, muito bacana. É algo que entusiasma, porque a gente reclama tanto, né? Assim, a gente olha em volta e vê tanto problema no país e reclama tanto, e muitas vezes a gente ouve a frase, eu mesmo repito, o governo não faz nada, né? Mas aí que tá, eu acho que esse tipo de iniciativa, que se a gente conseguir multiplicar isso em muito, é a chave para a mudança do país, sem depender de esse ou aquele governo, né? É a gente tomar as rédeas e começar a resolver os nossos problemas, né? E essa é uma iniciativa nessa linha, né? Muito, muito bacana. Christian, parabéns, cara, pelo projeto. A gente vai, com o maior prazer do mundo, participar com vocês. É bom de várias formas, é bom do ponto de vista da ferramenta, é bom do ponto de vista do mercado, é bom do projeto em si, né? Como projeto, porque é um negócio que deixa a gente feliz de estar junto. Então, a gente agradece muito a oportunidade de participar com vocês aí e agradeço o seu tempo aqui hoje, cara. Muito obrigado. Não, mas eu que agradeço. Fico muito contente de poder falar do projeto. Estamos muito felizes desse apoio aí da Embarcadero, porque nós temos certeza absoluta que vamos aumentar aí as habilidades dos meninos e a empregabilidade deles, não tem a menor dúvida. Show de bola. Legal. Christian, brigadão, cara. Valeu. Gente, obrigado. Valeu, Christian, obrigado, cara. Valeu, Anderson. Valeu, muito obrigado. Valeu, Fernando. Grande abraço. Até mais. Galera, vamos lá. A gente vai agora para uma área um pouquinho mais técnica. Muito legal esse projeto. Falando em Alterdata, que é o principal patrocinador desse projeto, nós pretendemos trazer o pessoal da Alterdata aqui. A gente teve uma conversa com eles ontem. O pessoal está lá com algumas coisas muito legais de... implementando nos projetos, né, na modernização dos projetos, integração com SonarQube e etc, para métricas de código e qualidade de código em geral, né, e nós pretendemos trazê-los também para mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo lá, porque é um projeto monstruoso, muito legal, e agora passando por essa atualização tecnológica e de arquitetura para as versões mais recentes aí do RAD e do Delphi. Então, a gente quer que o pessoal mostre o que eles estão fazendo também, é um projeto muito legal, tá? Muito bem, vamos lá. Então, agora o nosso tópico mais técnico, né? Até o José Newton mandou uma pergunta aqui, se hoje seria sobre o Galileu. Não, o evento tem essa divisão, então nós temos o convidado, e agora temos aí o nosso cantinho técnico aí, nós vamos abordar um tema hoje, Docker, tá bom? Então vamos lá, dando sequência. Docker, o que a gente preparou aqui? Bom, para quem nunca ouviu, né, o que é o Docker? Né? O Docker, ele é uma forma de isolamento ou containerização de aplicações, né? Um pouco diferente, ou digamos, tecnicamente falando, bastante diferente do que é uma máquina virtual, né? Então, muitas vezes o Docker acaba sendo um container Docker sendo comparado a uma máquina virtual, e não é bem assim, né? Quais são as diferenças, primeiramente, entre essas duas coisas, né? A primeira diferença, a grande diferença, é que quando você cria uma máquina virtual, você tem uma cópia completa do sistema operacional em execução, completo. Então você tem o kernel do sistema, o isolamento de memória e etc. Tudo ali isolado numa máquina virtual, daí o nome máquina virtual. É um box ali totalmente 100% isolado. O container, ele na verdade, ele faz um share do kernel do sistema operacional. Tá? Então, quando eu estou, por exemplo, rodando um container Linux num servidor Linux, né, com vários containers, ele está fazendo um compartilhamento do kernel do sistema operacional. Então,
do ponto de vista de escalabilidade, ele é muito melhor, né, do que uma máquina virtual. Eu consigo carregar N containers num servidor para escalar uma aplicação. Né? Porém, ele tem suas particularidades. A ideia de um container é que ele rode uma aplicação por vez. Cada container é responsável por rodar uma coisa, ou eventualmente um serviço e mais uma aplicação. Mas o container, em geral, uma imagem tem um foco. Né? Tem um objetivo principal. Ele não é, um sistema operacional, ele é um sistema operacional, mas ele não é uma instância de uma VM onde você vai instalar 1000 coisas. Ele tem um foco, ele inicia e executa uma tarefa. Né? E essa tarefa tem que estar ali bem delimitada. Esse é o foco do container. A grande vantagem é o isolamento. Eu consigo testar, né? Então, olhando do ponto de vista do desenvolvedor, que é o nosso foco aqui, eu consigo testar as minhas aplicações num chamado sandbox, que é a chamada caixa de areia, né? Um ambiente isolado, onde não tem interferência do mundo externo. Esse é o foco do container para o desenvolvedor. Tá certo? Bom, como é que você faz para trabalhar com esse cara, então? Bom, primeiro passo, Docker, né? Entrar aqui no Docker Hub, no site do Docker, né? Aqui eu já estou logado, então eu estou no Hub. O Hub é onde você encontra várias imagens, né, prontas para utilização. Fazer o seu cadastro para que você possa baixar o seu motor do container, né, a partir do Docker. Então, esse Docker para desktop, ele é de utilização free, né? E quando você tem o deploy disso, aí sim, em servidores, aí você tem o container licenciado nos servidores, dependendo da plataforma. Por exemplo, se você vai rodar isso em nuvem, lá na AWS, na Amazon, no Azure, qualquer que seja a plataforma, isso já está dentro ali do custo do seu servidor, né? Se você optar por criar ali um servidor com suporte a container, ok? Bem, então, primeiro passo, você vai se inscrever aqui e baixar o Docker para a plataforma que você estiver usando. Se você está no Windows, tem lá o Docker para Windows. No Mac, no Linux, tem Docker com as mesmas funcionalidades em geral para todas essas plataformas. Um detalhe, no mundo Windows, você necessariamente precisa estar no Windows Pro, não funciona no Windows Home, porque ele precisa do recurso de virtualização do Windows, que não está presente no Home, né? No Hyper-V. Então, o Windows Pro ou o Windows Server. Né? O Windows Server, em geral, já quando eu estive pensando no deploy, né? Mas para testar eu posso fazer tudo no Windows Pro. Então eu preciso do Windows Pro numa máquina que tenha suporte a Hyper-V, a virtualização. Né? Lá no setup da máquina você tem essa configuração para as máquinas que suportam isso. A maioria das máquinas mais atuais, modernas, suportam virtualização, suportam Hyper-V. Então tem que estar com esse cara configurado no Windows, Hyper-V habilitado, e aí você instala o Docker. Tá? Bom, eu vou passar aqui para uma outra máquina. Então eu decidi dessa vez, no Academy, se vocês forem para os vídeos do Academy lá sobre Docker, tudo foi feito no Mac, ou seja, estou rodando o container no Mac, carregando um container Linux a partir do Mac, totalmente possível. Né? Também posso carregar um container Windows dentro do Mac. Né? Lembrando que os containers são aplicações não visuais, sem interface visual, não tem GUI, não tem interface visual, é onde você vai testar seus serviços, suas aplicações de back-end. Então eu quero testar um DataSnap, eu quero testar um RAD Server, eu quero validar isso funcionando já isolado. E eu posso fazer o deploy da minha imagem pronta com o DataSnap rodando, por exemplo, com o RAD Server rodando, lá no cliente, ele só tenho lá no cliente que subir a imagem, subir o Docker e está tudo no ar. Então evita, outro ponto muito importante, é que evita a dificuldade do deploy, que é instalar as dependências, que sempre vão existir, não importa a tecnologia que você está utilizando. Né? Então, eu posso criar a imagem, deixar tudo pronto e o deploy no cliente é só subir a imagem. Olha que lindo, está tudo lá funcionando tranquilamente e já validado, porque você testou aquilo antes. Então, você desenvolve e testa dentro da imagem aquela imagem que você vai empacotar para distribuir o seu cliente. Isso é uma tecnologia muito interessante, vale a pena adotar. Né? Mas, novamente, não sem interface visual. Né? Aplicações de back-end em geral, serviços, que for, né? REST, SOAP, enfim. Esse é o foco. Bom, aqui eu decidi dessa vez então fazer uma máquina Windows, e aí a gente vai rodar um container Linux e um container Windows no próprio Windows, um container Windows baseado no Windows Server Core, aquele Windows que não tem interface visual, e a gente vai rodar um Hello World, né, nesse momento do Delphi lá dentro do Windows Server Core, tá? E um no Linux. Bom, e aqui é a instalação do Docker, né? Obviamente aqui eu já estou com ele instalado por questões de tempo. Então você roda um next finish da vida aí e você vai cair num cara igual esse aqui, ó.
é um console aqui de administração do Docker, tem algumas funções, né? Ele consegue te mostrar aqui já as imagens que você já tem criadas, né? E aí, já dando um pouquinho de conceito, né? O que é imagem? A imagem quando você builda uma imagem, você configura o que você terá nesta instância, ok? E o container em si é a imagem em execução, só separando aí esses dois conceitos, né? Então a imagem quando você configura, builda uma imagem, você vai dizer, olha, eu vou partir do Ubuntu, por exemplo, que está lá disponível no Git, no Hub do Docker, no Docker Hub, e vou configurar a minha imagem, adicionando as ferramentas que eu preciso. No caso nosso, nós vamos brincar aqui com o PS Server, tá? Então, tudo é baseado num script, né? Uma vez que você tem o Docker instalado aqui e funcionando do jeito que a gente está vendo aqui, tudo é baseado num script, né? Então eu vou navegar aqui, ó, no Explorer, aqui no Drive C, eu salvei aqui as imagens que a gente está, os scripts que a gente está utilizando. Então, um Dockerfile, ele é o script de criação da imagem, desta imagem que eu vou utilizar para o meu desenvolvimento. Então observa essa para Linux, né? Ela está baseada em Ubuntu, né, nessa versão do Ubuntu, e aí vem aí uma série de argumentos, existe uma documentação vasta sobre como compor essa imagem lá no site do próprio Docker, né? Mas basicamente está definindo aqui um password, né, uma variável de ambiente, está baixando esse AD, está fazendo o download do PS Server em tempo real, estou baixando a última versão do PS Server, descompactando o PS Server, atualizando esta imagem do Ubuntu com as bibliotecas que eu preciso para desenvolvimento, afinal aqui a gente está falando em desenvolvimento, né? Colocando o PS Server para rodar, expondo esta porta, que nós vamos focar principalmente aqui nesse momento, o 64211, que é a porta default do PS Server, né? E aí ele chama esse .sh aqui, que no Linux, que é basicamente um shellzinho, um script que starta o nosso PS Server. Tá? Bom, de onde é que veio tudo isso? Tudo isso você vai encontrar este e outros exemplos, vou voltar aqui para a minha máquina agora, você vai encontrar isso lá na nossa documentação e também no GitHub da Embarcadero. Então lá na documentação, aqui primeiro a documentação do PS Server, né, onde você tem os links para download direto, igual a gente usou ali, ó, para baixar ele direto, né, para utilizar dentro de uma imagem. Então ele está publicado aqui na documentação. Mas aqui no nosso GitHub, ó, se eu vier aqui e procurar aqui por PS Server, ó, eu tenho 3 scripts de Docker diferentes, bem completos, né? Um só para o PS Server, que é o que nós vamos focar hoje, o PS Server com RAD Server, PS Server com RAD Server e mais Interbase, já pronto para você utilizar. Então, em cada um desses caras aqui, você tem para cada versão. Eu já atualizei aqui a minha para o 10.4.2, o pessoal vai subir a versão 10.4.2 aqui no próprio GitHub, mas basicamente está aqui o Dockerfile e alguns exemplos de scripts auxiliares que você pode utilizar. Então tudo isso está disponível lá no GitHub, está aberto, ok? Esses links também estão na apresentação que a gente está liberando junto com esse vídeo, então não se preocupem com os links, tá? Então, baseado nessas imagens aqui, mas isso é padrão, qualquer documentação Docker que você procurar, vai nesta mesma linha, tá? Aqui na documentação você também tem explicando cada uma dessas imagens e também as imagens estão disponíveis lá no Docker Hub. Então, se eu venho aqui no Docker Hub e procuro por RAD Studio, eu tenho as imagens que a Embarcadero vai publicando lá, tá? E que você pode utilizar diretamente. O que significa isso, né? Essa imagem aqui no Docker Hub? Significa que, voltando lá para a minha máquina, para outra máquina Windows, significa que quando eu faço aqui este from Ubuntu Bionic, que eu estou usando aqui como exemplo, eu poderia direto fazer a importação da imagem lá, direto do Hub da Embarcadero, a imagem pronta. Mas aqui eu queria mostrar esses detalhes para vocês, tá certo? Muito bem. Então, seguindo, esse cara que constrói a minha imagem, né? Constrói a minha imagem para depois virar um container, ok? Então nós vamos, é claro que agora, como isso já foi executado aqui, obviamente era necessário testar, né? A gente brinca que fazer ao vivo é uma coisa, né? Fazer ao vivo sem testar, aí é loucura, né? Então, como isso já está testado aqui,
vai ser rápida a execução. No mundo real, quer dizer, quando você executar isso a primeira vez, né, aqui eu estou no site, estou no diretório onde está o meu Dockerfile, né? Então nós vamos executar aqui a criação da imagem, esse vai ser o primeiro passo, tá? Então essa criação da imagem, vamos lá, a gente vai fazer aqui docker build -t PS Server Linux, isso é só o nome que eu estou dando para ela, tá bom? O nome da imagem, e ele vai executar o Dockerfile que está aqui nesse próprio diretório. Então esse cara ele iria, né, baixar a imagem do Ubuntu, provisionar, fazer toda aquela instalação e aí ele finalizou. É claro que aqui foi mais rápido porque a imagem já está baixada. Na primeira execução tem o tempo de download de todos aqueles artefatos que nós vimos ali. Correto? Muito bem. Uma vez a imagem pronta, nós vamos executar a imagem. Então, essa imagem tem um PS Server. O PS Server já está sendo carregado ouvindo lá naquela porta e expondo na porta 64.211. O que isso significa? Vamos lá, vamos rodar docker run. Este privileged, em modo privilegiado, indica que nós vamos carregar ela com nível de root, tá? Isso só funciona no caso do Linux. A porta que nós estamos expondo, então a porta interna é 64.211 e vai ser visto externamente também com 64.211, tá certo? E aí a imagem PS Server Linux, que é a imagem que nós vamos carregar. Então a partir dessa imagem nós vamos rodar esse cara aí, tá? Vamos criar um container. Então executando ele vai mostrar aqui um hash que é basicamente o identificador que o container subiu, né? Ele cria um hash único aqui para esse container, tá certo? Então deixa esse cara aí. Se nós voltarmos aqui para o nosso painel de controle, ó, e vier aqui em containers, ó, esse cara está em execução, tá vendo? Running, né? Esse nominho aqui que ele traz aqui para você é aleatório. Cada instância ele dá um nome. Tá? Ele usa alguns nomes aí clássicos e vai somando esses nomes e aplicando a cada instância que é criada. Então aqui eu estou com um Linux em execução. Mas onde está o Linux? Bom, ele está carregado na memória dentro de um container, né? Foi isso que nós fizemos via esse cara aqui no comando de linha. Tá, então como é que eu acesso esse Linux? Bom, vamos lá. A gente vai criar um outro comando aqui, deixa eu abrir aqui como administrador. E vamos minimizar algumas coisas, só para melhorar a visão aí de todos, né? Aí eu vou voltar aqui para este cara e nós vamos lá para a pastinha lá do Docker. Eu vou conectar esta instância. Então, como é que eu conecto essa instância? Bom, o Docker tem um comandinho aqui, que primeiro, docker ps, ele vai listar os comandos em execução. O que me interessa é esse ID aqui, ó, este container ID. Tá? De posse do container ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um docker exec, isso vai executar um comando dentro do docker, em modo interativo, tá? Para o container ID que eu copiei dali de cima, e eu quero executar um bash. O bash no Linux é basicamente o shell, né? Onde você pode navegar pelos arquivos. Olha aí, ó. Eu estou fazendo aqui um ls, estou observando, estou já navegando dentro do container. Ó. Então, esta instância do Linux, né, ela está ali dentro daquele container. Tá? Muito bem, seguimos. Então, eu já estou aqui navegando dentro do container. Como a gente vê aqui, ó, olha a pasta do PS Server, né, que foi criado lá durante a instalação. Né, aqui onde foi descompactado, ó, PS Server 21. Né, se eu entrar aqui, deixa eu trazer esse cara um pouquinho para cima aqui, que eu sei que está cortando a tela. Vamos diminuir ele um pouco. Aqui. Se eu acessar aqui PS Server 21, ó, não tem nada aqui lá dentro ainda, né? É aqui onde vai rolar o deploy da nossa aplicação, tá certo?
Então esse é isso é um container. Tá? Isso é como um container faz, né? Como um container funciona. Eu vou carregar aqui, voltando para cá, enquanto a gente vai falando, eu vou carregar aqui uma outra VM, agora uma VM completa, né? Onde está o Delphi em execução, para que a gente possa fazer uma conexão lá com essa instância do PA Server que está rodando dentro aqui do container do Linux e poder mandar uma aplicação de teste ali para ele. Tá certo? Como é que eu vejo, por exemplo, se o PA Server está realmente rodando? Eu tiver um top aqui, ó, que ele mostra o que está em memória, está aqui, ó, o servicinho do PA Server em execução. Tá certo? Então ele está lá ouvindo a nossa aplicação. Então me dá um segundo para que a minha VM suba aqui. Está carregando aqui, a gente já vai para ela. Então aqui nós temos o Docker em execução. Eu vou deixar aqui só a telinha do Linux para que a gente possa acompanhar. E aí aqui, vamos lá, para o Delphi. Um lembrete, né? Vou voltar aqui um pouquinho para a apresentação. Essa dica fora do contexto aqui é para evitar sofrimentos, né, de todos. Sempre que estiver trabalhando com esse tipo de tecnologia, que você precisa de uma VM comunicando com outra, com instâncias que estão em outras máquinas, como é meu caso aqui, né, sempre lembrar do firewall. O firewall atrapalha muita gente, né? O firewall é um vilão. E lembre-se do firewall. Então, esse comandinho aí, ele facilmente ele desabilita o firewall, tá? Completo do Windows. Por um comando, você tem o firewall totalmente desabilitado, tá certo? Então, esse cara aí eu estou deixando para vocês, ele desabilita e depois a outra opção aqui, obviamente, no on, né, que está aqui embaixo, habilita. Né? É claro que depois, numa produção, você não vai fazer isso, né? Você vai ter que fazer ali o tuning do firewall, liberando só as portas que você precisa, mas em desenvolvimento, quando você está testando, no caso aqui o Windows, né? Na máquina Windows aqui, eu rodei esse cara para liberar todo o firewall, isso evita alguns dissabores aí, e você acha que as coisas não estão funcionando, e na verdade elas estão, mas o firewall está bloqueando, tá certo? Ainda, voltando só um pouco aqui, nos nossos links, né, que a gente compartilhou, tem um cara aqui que está disponível, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui mesmo, que eu lembrei porque agora eu acabei de instalar, eu instalei ele recentemente e achei bastante interessante. Não está, mas deixa eu ver, MMX não está, não tem problema. Vocês vão observar esse cara aqui na minha IDE, né? Então, o Model Maker, que é um produto muito interessante, histórico do Delphi, né? Ele é agora um produto de código aberto e ele está disponível, MMX, você vai procurar na internet, MMX Delphi, ele instala uma série de complementos aqui na IDE, muito interessantes, de produtividade, tá? Um pouco na linha do que faz a parte de UML do Delphi, mas com foco mais na codificação. Então tem aqui uma série de ferramentas bacanas. Se eu quero criar uma classe, ele tem um wizard, ele tem N wizards, N facilitadores para você fazer refactorings, etc. MMX é open, tá? Está sendo mantido pelos MVPs,
Então procura aí MMX Delphi, eu estou brincando aqui com ele, tá bem legal. Bom, o que a gente tem aqui? Nada mais do que um Hello World, um projetinho de console do Linux, tá? Onde tem lá simplesmente uma mensagem para a gente saber que o projeto rodou, né? O que é que importa nesse caso aqui? Ó? Quando eu seleciono aqui a plataforma Linux, a conexão aqui, vamos lá, eu vou criar um profile, né? Lembre-se que o meu PS Server está rodando lá no meu container, né? Então eu tenho um profile aqui, ó, Docker Linux, apontando para o IP da minha máquina, da minha segunda máquina aqui, onde estou rodando o container, naquela porta com a senha que a gente determinou lá, né? Eu posso testar a conexão, tudo bem, ó, está conectado. Eu vou voltar para a máquina para explicar uma coisa aqui. Lembre-se que quando a gente executou o container, nós dissemos ali para expor a porta, né? O que é que o Docker vai fazer? O Docker vai, quando a requisição na porta 64211, que é a do PS Server, chegar, ela vai ser redirecionada para dentro do container aqui em execução, na porta 64211. Tá? Por isso é que tem aquela exposição da porta. Porque imagina que o Linux aqui nesse caso está rodando dentro de um container dentro da outra máquina. Né? Como é que eu tenho visibilidade do IP e da porta lá do container? Eu não tenho, eu não estou referenciando o IP do Linux que está naquele container. Eu estou referenciando o IP da minha máquina principal onde o Docker está rodando e ele faz esse forward da porta, ele passa a chamada desta porta para dentro lá do seu container, tá claro? Isso é importante ficar claro, tá? Então eu estou conectado aqui lá no PS Server que está dentro daquele container Linux, e aí nós vamos fazer o deploy do projeto. Posso também executá-lo diretamente, né? Mas se eu fizer aqui o deploy do projeto, e se tudo correu bem, nós vemos aqui, ó, voltamos para a minha instância lá do Linux. Deixa eu ver onde que o cara criou o scratchdir aqui. No home. Tá aqui no home, ó. PS Server. Aquele diretório ele ficou de sujeira na instalação. Tá? Depois ele pode ser removido também lá no script. Scratchdir. O nome do meu profile. E ali está o nosso projetinho. Ó. Então aqui eu tenho um binário Linux, né? Project 1, obviamente ele vai simplesmente mostrar ali o Hello World que a gente escreveu lá, Hello from Docker, ok? Então é uma aplicação lá criada no Delphi, via PS Server sendo feito deploy direto para o container lá em Linux para que você possa testá-la. Isso daqui é o princípio de como eu estruturo isso, né, de como eu conecto, de como eu monto o meu ambiente, mas eu posso usar para qualquer tipo de aplicação, DataSnap, RadServer, e aí você tem lá as imagens com o suporte para essas coisas. Eu posso, por exemplo, ter uma imagem que parte de um Apache, né, existem imagens prontas do Apache, eu posso ter uma imagem lá que parte do Apache, que já tem o Apache, eu faço o deploy do meu módulo DataSnap lá direto para o diretório do Apache, atualizo os arquivos de configuração do Apache, tudo por script, e tenho a aplicação pronta para ser testada lá no Apache, né, já dentro do container. Né, e esse script depois acaba virando o seu script, digamos, a sua imagem base para a publicação do projeto para o cliente, por exemplo. Tá certo? Então, isso do ponto de vista de Linux. Né? Bom, e o Windows? Bom, o Windows, aí a gente vai ter que mudar aqui, nós temos que mudar aqui a instância do nosso Docker. Né? O Docker, ele no desktop, ele vai ou emular imagens Linux ou imagens Windows, uma cada vez. Então, aqui, ó, botão direito sobre o ícone aqui do Docker, eu tenho aqui, ó, mudar para containers Windows. Tá? Quando eu faço isso, ele vai reiniciar o Docker. Então, vou fazer o switch aqui. Ele reinicia o serviço do Docker. Ok? Quando esse cara estiver de pé, ele vai, vamos ver se ele já subiu, agora me permitir a execução de imagens Windows. Tá? Vocês vão observar aqui que eu já tenho uma imagem, ó, PS Server Windows, né, baseada no Windows Server Core. Esse cara aqui, ó, baseada no Windows Server Core. Tá? Então, o Windows sem interface visual, né, um pouco maior que um Linux, como vocês viram, né, porque
é basicamente uma instância do Windows, né, 6, 7 GB aí, 6 GB, né? E aí eu tenho uma imagem, um PA Server Windows baseado nele, que foi criado também com um script muito similar. Então, se nós voltarmos para cá, agora eu vou para esse cara aqui, que é do Windows Server Core. E aí meu Dockerfile é um pouco diferente, naturalmente, ele vai se basear no Windows Server Core, nesta versão, então isso é equivalente a um Windows Server 2019. O que é legal nisso? É legal que você vai poder testar a sua aplicação, por exemplo, no Windows Server 2019, o seu DataSnap, o seu Ad Server para fazer o deploy, sem necessariamente ter que instalar uma VM, por exemplo, no Windows Server 2019. Isso é bem interessante, porque é uma aplicação de back-end, não precisa de interface, né? Mesmo que eventualmente você use só no desenvolvimento e o deploy seja no Windows tradicional, não importa, ou no Linux tradicional, não importa. O que importa é você ter a instância isolada para fazer o teste, saber se não faltam dependências, né? Isso ajuda muito a evitar aquela famosa frase: na minha máquina funciona. Essa frase é terrível, né? Na minha máquina funciona. Claro, na sua máquina funciona, né? Aí tem todas as dependências, tem o Delphi instalado, tem tudo funcionando. Funciona, né? Mas tem que funcionar na máquina do cliente, afinal quem paga a conta é o cliente, né? Então, isso ajuda muito, esse cenário na minha máquina funciona. Você vai testar dentro de um container. Tá? Então aqui, esse script vai criar a máquina Windows, né? Um Windows Core, com o PA Server também funcionando, igualzinho, expondo aquela porta, tá certo? A mesma senha, BT Docker, né? E eu estou só aqui acrescentando um parâmetro que eu estou alterando o ScratD para que fique mais fácil acesso. Estou colocando no raiz ali do pasta PA Server, tá certo? Então essa é a sintaxe do Dockerfile, né? E da mesma forma, se eu vier aqui, vamos fechar esse cara. Vamos entrar aqui nesse cara agora, no nosso Windows Server Core, basicamente o mesmo comando. Eu vou fazer um Docker build, e agora eu vou chamá-lo de PA Server Windows, e vou rodar a criação dessa imagem. Tá? Então ele está baixando lá o PA Server, ó. E vai buildar a imagem, e nós vamos usar essa imagem do Windows para carregar ali uma instância do Windows Server Core. Ele vai usar o cache da imagem que já está aí, já foi rápido, certo? Da mesma forma, docker run -d para rodar em modo daemon, -p, abrindo a porta 64211. Porta, obviamente, você pode personalizar para qualquer porta, é só mudar a porta do PA Server, correto? PA Server Windows. Isso vai subir a imagem do cara. Eu vi isso acontecer ontem, e é uma questão do NAT do Windows, que falha quando você alterna entre o Docker Linux e o Docker Windows. E aí tem um comandinho mágico para resolver isso, que eu não sei se eu vou achar agora. Mas vale a ideia, né? O que acontece é que o IP da rede ficou bloqueado lá na instância do Linux. Esse é o problema. Talvez se eu derrubar o Docker e subi-lo de vez, ou fazer aqui um restart, talvez resolva o nosso problema. Né? Vamos ver se resolve. Um segundo, que ele demora um pouquinho para subir ele demora um pouco para subir o container novamente, né? Vamos ver se a gente consegue agora. Eu acho que ele subiu. Eu acho que ele está no ar. Vamos ver se a gente consegue subir. Não.
Ok, deixa eu tentar encontrar rapidamente esse. Eu sei que eu tenho que executar aqui via PowerShell. Eu acho que eu encontrei o cara aqui. Vamos rodar. É um problema conhecido, tá? Ele ocorre nessa transição de um para o outro. Então, eu acabei não mantendo o link aqui fácil, mas vamos ver se esse cara resolve. Ok. Eu acho que talvez vamos tentar novamente. Não. Gente, não vai rolar, mas isso é. Enfim, o resultado aqui, se você rodar aí a partir do seu Docker aí, ou reiniciar a máquina, ele vai resolver, tá? E vai voltar a funcionar naturalmente. Aliás, enquanto a gente bate um papo aqui, talvez seja isso que eu possa fazer. Eu vou reiniciar essa máquina aqui, não tem problema, porque eu estou conectado no webinar pela outro cara aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho, tentar colocar ela no ar de volta. Eu já vou dizer para vocês se isso resolveu o problema ou não. Tá? Mas é isso, né? Essa imagem vai fazer o mesmo. Essa imagem vai fazer o mesmo papel que o Linux fez, mas agora com Windows. E aí, no nosso projeto aqui, basicamente, nós vamos selecionar, ao invés do Linux aqui, passar para o Windows 64, testar a conexão também para o PA Server lá no Windows 64 e fazer o deploy do projeto, exatamente o mesmo projeto, só que agora compilando para Windows. Né? Então esse é o bacana de você ter essa tecnologia para testar as suas aplicações, tá certo? É um esquema bem legal. Eu vou olhar algumas perguntas aqui enquanto a máquina reinicia, tá? Vamos lá, o Márcio Augusto perguntou se o container enxerga, por exemplo, o interbase na máquina master. Esse é um cenário, não somente o interbase, Márcio, mas qualquer que seja o banco de dados. Essa é uma característica importante de se entender. O Docker, o container Docker não preserva estado. O que é que quer dizer com isso? Quando você sobe um container, ele está baseado naquela imagem, naquele script que a gente criou, correto? Isso é aquilo que ele contém. Se eu fizer alterações, por exemplo, se eu editar um arquivo texto lá no Windows ou no Linux, num container que está em execução, derrubar o container e subir de novo, aquela alteração sumiu. Ele não preserva o estado da máquina. Tá? Quando você derruba, tudo volta ao zero. Quando você abre a imagem, e essa é a beleza, né, da coisa. Por quê? Porque porque isso garante que ele está sempre zerado, não tem dependências, né, novas, qual seria a palavra? Você não está poluindo o ambiente, correto? Você está ali usando sempre algo zerado. Então, toda vez que você carrega toda vez que você carrega uma imagem, um novo container, ele vem zerado. Então, se você alterou um arquivo texto que seja, ele morreu. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tiver um banco de dados dentro do container, ele não vai ser preservado. Então, você não deve ter um banco de dados dentro do container. Ou, melhor dizendo, o serviço do banco de dados, ele pode estar dentro do container. Não há problema nenhum com isso. Porém, o storage não deve estar dentro do banco de dados, dentro do próprio container. Então, idealmente, você pode utilizar por exemplo, Interbase ou qualquer outro banco, você instala ele no host, né, da máquina ou em outro servidor e o container vai apontar o IP de onde está o banco de dados. Né? Então, o storage, inclusive o Docker permite que você crie storage externo. Então, eu até posso, de certa forma, ter o meu banco de dados dentro do container, mas desde que o storage não esteja dentro do container, tá? Então essa é uma regra importante, tá certo? Vamos lá, eu vou voltar aqui um segundo, eu reiniciei a máquina. E a gente vai tentar novamente. Eu já estou com
Eu já estou com um prompt aqui aberto, e o que a gente vai fazer é, novamente, tentar só executar esse cara. Essa é a última parte de hoje, né? Então vamos lá. Eu vou fazer um docker run, -d, -p, 64211, 64211, última tentativa, tá? PS Server Windows. Se ele subir, ótimo, agora vai. Olha lá. Nada que um restart não funcione. Então, a gente está carregando essa imagem, tá? Isso vai ser refletido, aqui no próprio... isso vai ser refletido aqui, ó. Se a gente olhar aqui, container, né? Está em execução, tá? Na porta 64211, aqui, ó. Esse é o cara que me interessa, tá? Esse outro cara aqui, nem sei o que ele está fazendo aqui, eu vou pará-lo. Mas esse é o cara que nos interessa. E aí, voltando para a ideia, ó, eu vou testar agora a conexão do Windows com o PS Server, né? Via Windows agora. Então, se eu testar lá, ó, está conectado, ok? E é da mesma forma, né? Se o projeto estando compilado, a gente faz um build e faz um deploy. Não, porque aqui é o Windows. E aí, executando o deploy agora. Então, nós voltamos aqui para o gerenciador aqui do Docker. Ó. Aqui está a imagem, o container em execução. Nós vamos entrar aqui via comando de linha. Lá no Linux, lembra que nós executamos um shell, né? Fizemos um exec para um shell. A mesma coisa. Aqui no caso do Linux, eu posso direto por aqui, ó, do Windows, né, perdão, entrar num command, num cmd, já diretamente lá na instância do Windows. Tá? Então, essa é uma instância, como você pode ver, do Windows Server Core. Uma instância rodando o Windows Server Core. E aqui está o diretório do PS Server. E aqui está o meu profile, onde o deploy ocorreu. Olha lá o Project 1. E se nós rodarmos Project 1EZ, o reload do Docker, então, mostrando que nós, da IDE, fizemos o deploy direto lá para a instância onde o Windows Server Core está executando de novo. O Docker faz o bypass da porta para você automaticamente, desde que você faça a exposição dele ali, dizendo que a porta externa 64211 mapeia para a porta interna também 64211. É claro que podiam ser números diferentes, e aí você vai configurar ao gosto ou a sua necessidade. Tá, ok? Então era isso com relação a Docker. Ok? Então isso é o que nós tínhamos programado para hoje. Esses links aqui, eles estão aí para ajudar vocês a começarem com isso. Esses são os primeiros passos, né, com Docker. Tá? Deixa eu olhar aqui se a gente tem mais perguntas antes de encerrar. O que temos aqui? Sim, esse webinar ficará disponível. O Ivan está perguntando se existe incompatibilidade de rodar VirtualBox, ou VMware e Hyper-V, né, o Docker. Sim, porque eles usam o mesmo recurso da máquina. Então, na prática, você não consegue também rodar Docker dentro de máquina virtual. Não adianta eu, por exemplo, colocar uma máquina virtual com Windows Pro e querer rodar o Docker lá dentro. Não, ele tem que estar no root, no raiz do sistema operacional. O Docker tem que estar instalado no raiz do sistema operacional. Tá certo? Pessoal, é isso. Agradeço muito a presença de todos. Esse era o recado para hoje. E acho que a maior das partes das perguntas aqui estão respondidas. A gente volta ao vivo neste mesmo modelo aqui dentro de um mês. Tá certo? Espero que tenham gostado. A gente vai publicar tudo isso lá no canal do YouTube aí, entre hoje e amanhã. Um abraço para todos, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio do Embarcadero Dev Lounge.